Paz de Cristo esteja a todos. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Este vídeo eu vou falar mais sobre o quarto anjo. Porque vários adventistas estão dizendo que não existe o quarto anjo. A Bíblia não apresenta o quarto anjo. O Espírito da Profecia não apresenta o quarto anjo. Mas, porém, eu digo assim: existe o quarto anjo, sim. Então, nós vamos confirmar a partir da Bíblia e do Espírito da Profecia. Vamos confirmar que existe o quarto anjo. Então, a esses que dizem que não existe o quarto anjo, na Bíblia, eu não sei se eles se esqueceram do Apocalipse 18. Se esqueceram do Apocalipse 18, eu vou fazer mais uma vez lembrar a respeito deste capítulo do Apocalipse que fala sobre o quarto anjo. Então, nós vamos confirmar na nossa Bíblia e no Espírito da Profecia sobre o quarto anjo, se existe ou não existe. Tá? Isto é que nós vamos confirmar. Então, irmão, aqui está a nossa Bíblia. Em Apocalipse capítulo 18, fala claramente a queda de Babilônia e lamentações sobre a terra. Depois destas coisas, vi descer do céu o outro anjo, que tinha grande poder. A terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Irmãos, eu vou parando por aqui no verso 4. Irmão, o Apocalipse capítulo 18 fala claramente sobre o quarto anjo. O quarto anjo que denuncia a queda de Babilônia. O quarto anjo que ilumina a terra toda com a sua glória. Ele liga o terceiro anjo para dar poder e força ao terceiro anjo. Ele conclui a mensagem do segundo anjo, que começou em 1844, o período que começou a corrupção das igrejas. Foi o período que começou a queda de Babilônia. Então, o quarto anjo, que ilumina a terra toda com a sua glória, ele conclui a mensagem do terceiro anjo no período do decreto dominical. Irmãos, nós já estamos vivendo no período do decreto dominical. O decreto dominical que saiu no dia 2 de junho de 2020. É o decreto invisível que saiu pela falsa liberdade religiosa. Então, irmãos, aqui está a verdade sobre o quarto anjo a partir da Bíblia. O capítulo 18 de Apocalipse. Então, aí está um anjo que ilumina a terra toda com a glória da sua luz. Ele liga ao terceiro anjo. Este é claramente o quarto anjo que denuncia a queda de Babilônia. Então, irmãos, agora vamos novamente viajando para o Espírito da Profecia, o grande conflito. Então, nós vamos lá. Aqui está o grande conflito, o capítulo 38, que fala o último convite. Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. A terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ouvi outra voz dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos.
Apocalipse capítulo 18, verso 1 a 2 até 4. Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional, com o quarto anjo do Apocalipse 18, das corrupções que têm estado a introduzir-se nas várias organizações que constituem Babilônia desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Irmão, vejam que aqui o grande conflito está falando o mesmo poderoso anjo que ilumina a terra toda com a sua glória. É o quarto anjo que liga ao terceiro anjo, o quarto anjo que denuncia a queda de Babilônia. Então, o quarto anjo, ele conclui a mensagem do segundo anjo, que já foi proclamada em 1844. Então, irmãos, para os que dizem que não existe o quarto anjo, existe sim o quarto anjo, porque o quarto anjo, ele é um anjo que denuncia a queda de Babilônia. E nós já estamos no tempo da queda de Babilônia. Agora nós vamos novamente aqui, agora vamos confirmar os primeiros escritos. O capítulo que fala o alto clamor. A página 279. Vi anjos no céu indo apressadamente de um lado para o outro, descendo a terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir a sua voz com o terceiro anjo, dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados a um anjo, descendo ele, a terra foi iluminada com a sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, ao clamar ele poderosamente, com grande voz. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, verso 2. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde 1844. A obra deste anjo vem no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles. Uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Irmãos, aqui os primeiros escritos fala claramente sobre o poderoso anjo, o quarto anjo do Apocalipse 18. O quarto anjo do Apocalipse 18, ele une-se ao terceiro anjo para dar poder, força ao terceiro anjo. E não só o poderoso anjo, o quarto anjo, ele conclui a mensagem do segundo anjo, que foi proclamada em 1844, quando foi proclamada esta mensagem, a queda de Babilônia. Foi o período que as igrejas começaram a se corromper. Então foi neste momento que o segundo anjo proclamou esta mensagem a respeito das igrejas naquela época. Então é o tempo que as igrejas começaram a se corromper cada vez mais. E assim nós estamos no quarto anjo
E o quarto anjo conclui a mensagem do segundo anjo, que já foi proclamada em 1844. Por isso, a terra toda se ilumina com a sua glória. Irmãos, neste momento, a mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida pelo quarto anjo do Apocalipse 18. Então, a obra deste anjo vem no tempo devido, irmãos. Vem no tempo devido. O período que a mensagem do terceiro anjo será avolumada em alto clamor no período do decreto dominical. Por isso, nós já estamos no tempo do decreto dominical. Irmãos, estamos no período da queda de Babilônia, no cumprimento do poderoso anjo, o quarto anjo do Apocalipse 18. Então, é necessário que todos saibam do quarto anjo em Apocalipse 18. Então, aqui o Espírito de profecia fala claramente a respeito do quarto anjo, em que está confirmado que existe o quarto anjo, a partir da Bíblia e do Espírito de profecia. Então, todos que unirem-se ao quarto anjo, então só esses que darão o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, porque a mensagem do terceiro anjo é avolumado em alto clamor quando vem o quarto anjo e anuncia a queda de Babilônia. Então, neste exato momento, com a morada de demônio, com a falsa liberdade religiosa dentro das igrejas, nós estamos no período da queda de Babilônia. Quando foi proclamado aquele primeiro decreto, a primeira fase do decreto dominical no dia 2 de junho de 2020, e neste período as igrejas começaram a promover a liberdade religiosa, a falsa liberdade religiosa, e ali começou, na verdade, a morada de demônios dentro dos templos. Então, por isso, assim o quarto anjo conclui a queda de Babilônia do segundo anjo que iniciou em 1844. Então, nós estamos na conclusão desta mensagem. O quarto anjo conclui a mensagem do segundo anjo. Por isso, nós já estamos no tempo do quarto anjo. Por isso, o quarto anjo existe. Não ouça essas pessoas que dizem que não existe o quarto anjo. Porque aqueles que não crerem no quarto anjo serão esses que vão receber o sinal da besta, a marca da besta. Então, aqueles que crerem no quarto anjo profetizado na Bíblia e no Espírito de profecia, esses não receberão o sinal da besta, mas sim receberão o selo do Deus vivo. E, na verdade, esses darão o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Porque a mensagem do terceiro anjo se avoluma em alto clamor no período da queda de Babilônia. Então, a mensagem do terceiro anjo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não proclamou a mensagem do terceiro anjo. Porque foi em 1980 que a Igreja Adventista recebeu a heresia do papado, a doutrina da Trindade. A partir deste período, a Igreja Adventista já não proclamou a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, ela ficou silenciada. E neste momento, nós estamos no período que a mensagem do terceiro anjo foi restaurada pelo profeta Elias, cumprindo Malaquias capítulo 4, verso 4 a 5, 6. E o profeta Elias, ele mesmo é o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos. Por isso que o quarto anjo é fora dos templos adventistas do sétimo dia. Então, una-se com o quarto anjo fora dos templos. A nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joaná e a irmã Deuselene Souza. Então, este é o quarto anjo do
do Apocalipse capítulo 18. É fora dos templos, una-se com o quarto anjo. E assim, a Bíblia, o Espírito da Profecia, confirma que existe o quarto anjo.